Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. Bom, eu trouxe algumas anotações hoje, a gente vai falar sobre mitos, tá? Eu trouxe, claro, alguns, porque tem muitos mitos, né? Tem vários, na verdade. O primeiro deles é que religião e espiritualidade são as mesmas coisas. Não, né? Religião é religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Tem muitas pessoas, sim, podem até ser religiosas e são espiritualistas, mas não necessariamente um espiritualista é religioso, tá? Porque a prática da religião muitas vezes faz com que a pessoa se torne fechada nos dogmas e ela não consiga enxergar nada além, né? Uma coisa é eu explicar um sistema religioso dentro da sua essência e outra coisa é eu acreditar naquilo, vocês entenderam? Uma coisa é a tecnicidade e outra coisa é a minha prática diária, as minhas crenças, tá? Outra coisa que me perguntam sempre é sobre, eu já falei isso em algum outro vídeo, que é sobre incorporação na Quimbanda. Na verdade, a Quimbanda ela não exige incorporação, tá? É claro que nós temos essa prática, mas não quer dizer que ela se esgote nela própria, né? Que isso seja a único tipo de mediunidade trabalhado ou único tipo de mediunidade existente, pelo contrário, né? Eu sempre falo que as pessoas precisam desenvolver todas elas, né? Essa é a base, né, de qualquer médium, independente da Quimbanda. Mesmo porque a Quimbanda, ela precisa se suportar também nos outros tipos de mediunidade, né? Se, por exemplo, você joga oráculo, né? Você precisa estar muito atento, não é só uma técnica pela técnica, né? Você precisa sim estar atento ao que a entidade está te mostrando espiritualmente, né? Então vem aí a mediunidade da intuição, por exemplo, né? Além, claro, se você tiver audição, né? Se você tiver a vidência, a clare audiência, a clarividência, né? Então, você vai acabar se utilizando dessas faculdades mediúnicas para conseguir, sim, se conectar naquele oráculo, né? Mesmo porque, muitas vezes, o oráculo, ele diz muito mais sobre o oraculista do que sobre a entidade que está ali presente, né? Sim, se nós estivermos muito bem conectados com o oráculo, ele vai nos responder da forma adequada. Se nós não estivermos bem conectados com o oráculo, nós podemos sim interferir no oráculo. Aí você vai falar assim, mas mesmo oráculo de Exu? Sim, mesmo oráculo de Exu. Tá? Bom, eu sempre costumo dizer que isso também vai dar características de cada pessoa, mas é muito mais fácil, né, a gente estar num lugar onde nós somos conduzidos, onde nós não precisamos aprender e a gente só executa aquilo que nos mandam fazer, é muito mais cômodo, né? Mas esse comodismo pode ter um preço, certo? Que é justamente, né, nisso você acabar sendo conduzido a coisas que não são para você, ou que talvez não deveriam ser. E por aceitar as coisas dessa forma, você se torna conivente com aquilo. Se aquela prática, por exemplo, te afeta moralmente,
mexe com os seus valores, e você aceita estar ali, e mesmo assim você permanece ali, você é cúmplice daquilo que está sendo feito. Se o seu comodismo um dia será cobrado, eu costumo dizer o seguinte, que não adianta reclamar. Ai, mas eu fiz aquilo, eu executei daquela forma, eu gastei daquele jeito, porque era assim que era feito. Mas você não procurou saber de outras formas, você não procurou aprender, você não buscou conhecimento. E o conhecimento hoje, ele existe, né? Não é igual antigamente, que era tudo muito mais difícil da gente ter, né? Hoje não. Hoje ele existe. Ele está fácil de se obter. Óbvio, como eu já falei antes, também tem muita porcaria, né? Tem muita coisa boa. Cabe a você, né? Procurar aprender, procurar entender. Ocorre que se você foi conduzido de uma forma porque você se acomodou naquilo, você não tem como reclamar depois, né? Não tem como reclamar. Não tem como falar, não, eu não... eu fui prejudicado. Não, você aceitou ser prejudicado, né? Então fica difícil. Outras coisas que falam também é que... Aí eu vou falar de forma genérica, a espiritualidade traz cura. Quando eu me refiro a isso, eu posso estar falando de crenças espirituais gerais, eu posso estar falando de xamanismo, eu posso estar falando em dessas curas interativas, posso estar falando de que não são comprovadas cientificamente, eu posso estar falando inclusive, sim, de Umbanda, Quimbanda, né? Vejam, nem a medicina, que é uma ciência, promete cura, ok? Então, uma religião, uma crença, a espiritualidade também não deve prometer, ok? Por mais, por exemplo, que eu acredite que toda doença na matéria, assim como todos os problemas, e todas as bênçãos também, elas ocorrem primeiramente no mundo espiritual, nós vivemos no mundo carnal, né? E esse mundo material que nós estamos, ele possui regras próprias, né? Regras que podem ser interferidas até um certo ponto. Muitas vezes eu posso sim promover uma cura espiritual, uma cura no plano astral, por exemplo, no corpo de alguém que está doente, mas essa cura, muitas vezes ela não se expande na matéria, porque aqui as regras são outras. E às vezes a coisa ela tá tão tomada, ou não é permitido a gente alterar nada, né? Existem caminhos, existem situações que às vezes as pessoas precisam viver que não adianta, né? A nossa possibilidade é sempre a cura no espírito, né? No plano astral, certo? Se essa cura vai surtir efeito na matéria, não sei dizer. E eu jamais posso afirmar algo assim, certo? E eu entendo quando um médico formado, né, estudado, chega para mim e fala, olha, o que existe é isso hoje. Além disso, o que acontecer não está sob o meu controle. Mesmo porque vocês têm que entender que o ser humano é muito complexo, né? Tanto no que ele vive aqui na matéria, quanto espiritualmente. Não se enganem, são vocês.
Se você se acha complexo, não imagine que você do outro lado é melhor do que você tá aqui. Talvez, por você não ter travas, nem problemas com as suas memórias, com seus inconscientes, você tenha mais noções de muita coisa. Mas não quer dizer que você saiba trabalhar com elas, né? Com elas que eu digo seus próprios desvios, problemas psíquicos e etc, né? Traumas, né? Sim, espíritos carregam traumas, né? Não sabem lidar muitas vezes com o que ocorre na vida, nas vidas, né? Então, por isso que eu brinco, uma vez eu brinquei, não sei se eu brinquei não, devia ter terapia para espírito, mas terapia mesmo, é colocar o espírito no divã e vamos ver o que sai daí. Um outro mito é que a quimbanda é africana. Vejam só. A palavra sim é africana, né? O Brasil, assim como ele criou a Umbanda, ele criou também a quimbanda. Aí você fala assim, não, mas e as outras? Não, são todas misturadas de alguma forma, né? Mesmo aquelas que ainda mantêm uma certa raiz, né, africana, mas ela tem já uma mistura, né, de muitas coisas, né? Muitas crenças europeias, enfim, hindus, indígenas, né? Os povos originários, vamos colocar assim, né? Então, falar que ela é africana, não. Né? Cada sacerdote, dentro da sua ancestralidade, ele vai tocar a quimbanda que ele consegue tocar, que ele é apto a tocar. Não é só uma questão de autorização e consagrações e etc, né? Mas existe uma energia ancestral ali com ele que vai conduzir aquela quimbanda. Se for uma quimbanda oriental, ela vai seguir uma linha oriental, né? E tá tudo bem, é quimbanda, certo? A quimbanda é livre, gente. A quimbanda é livre. Não vai ser nenhum mestre quimbandeiro, nenhum tata, nenhum mamameto que vai dizer que aquela quimbanda é boa, aquela quimbanda não é. Quem tem que se ajustar àquela quimbanda e achar que tem que ficar ou não é o Exu daquela pessoa. Ele que tem que olhar e falar, não, essa quimbanda energeticamente se adequa a mim. Essa aqui não, serve para outro. Entenderam? E não tá errado. Não tá errado, porque se tivesse errado, não tava com a porta aberta. Se tivesse errado, não tinha os adeptos, filhos ali. Entenderam? Então, não existe a quimbanda certa e errada. Isso é mito. Não existe a quimbanda africana e a quimbanda que não serve para nada. Não. Todas as quimbandas trabalham muito bem. Todas as quimbandas, né, têm seus fundamentos. E tá tudo certo, né? Acho que a gente tem mais o que fazer, né? Enfim. Muitos me perguntam se há conflito, por exemplo, se ele tá na quimbanda, se ele frequenta a quimbanda, se ele é um adepto de quimbanda, se ele é um iniciado de quimbanda numa casa e ele tá fazendo o desenvolvimento mediúnico dele, né, a caminhada dele na Umbanda. Não. O que pode acontecer, e é bem provável que ocorra, é ele não ficar na Umbanda que ele tá, se aquela Umbanda não aceitar algumas diretrizes do Exu dele. Porque assim, o Exu, né, quando ele vai na quimbanda, quando ele está na quimbanda, ele tá muito à vontade ali, né? Ele se sente muito tranquilo onde ele está, não é?
Quando ele tem que trabalhar na Umbanda, as coisas já são bem diferentes. E se ele tá levando o filho dele, né, o aparelho dele para trabalhar na Quimbanda, e aquela Umbanda onde ele tá realmente não vai acompanhar esse desenvolvimento, na verdade, muitas vezes a pessoa acaba saindo daquela casa de Umbanda, tá? Mas não afeta em nada, né? A pessoa pode estar na Quimbanda e pode estar na Umbanda, ela pode trabalhar em um, pode trabalhar no outro. Principalmente, né, a da minha casa, que não é uma religião, né? Eu não vou impedir que as pessoas frequentem outras religiões, eu vou impedir que... A única coisa que eu sempre falo para eles é que eles não podem ter uma religião que vai contra a fundamentos básicos, né? Como, por exemplo, reencarnação, falar com mortos, né? né? Condenar magia, bruxaria. Quer dizer, vai ficar um negócio meio gozado, né? Mas se a pessoa também aguentar ser hipócrita, tá tudo certo, né? Mas normalmente não aguenta, não. Mito, outro mito, que foi infelizmente fomentado, gerado pelo espiritismo de Kardec. Eu nem vou falar para vocês que foi pelo catolicismo, cristianismo, os evangélicos, não, tá? Porque todo padre tem salário. Vocês não sabiam, né? Mas tem. Todo pastor tem lá, né? Os dízimos que ele recebe, que ele faz a manutenção do templo, no qual ele gerencia, né? Ali, né? E paga as contas dele, ele tem família, ele tem, né? Uma vida, né? A disposição dele para estar ali, a servir a comunidade que ele prega, ele tem que estar ali disponível, assim como um padre, não é verdade? E por que que um sacerdote de Umbanda, Quimbanda, Ifá, Candomblé, ele tem que servir a comunidade dele de graça, né? Ele tem que estar disponível a todos. Como? Ele também tem família, ele também tem conta para pagar, ele tem um chão de um terreiro para gerenciar, tem custo, tem despesa, né? E tem gente que, né, fala, acha um absurdo. Por que que é absurdo? Só que ninguém pergunta se domingo a gente tem condição de responder o WhatsApp, atender filho que tá com problema. Segunda-feira não é dia de trabalho? Vocês trabalham? Não é? Então, assim, um sacerdote, ou assim como um espiritualista, ele não tem que se privar materialmente em detrimento da espiritualidade. Nós vivemos na matéria. Nós estamos aqui, ó. Se eu não pagar uma conta, nem Wi-Fi aqui eu vou ter para falar com vocês. Não é verdade? Não é diferente comigo, acontece com vocês. Eu tô defendendo, sim, os sacerdotes de Quimbanda, Umbanda, Candomblé, Ifá. Sim, eu tô. Muitos deles atravessam madrugada aí para resolver problema para vocês. Não é fácil. Enfrenta perigos que vocês não têm noção. Oferece o físico dele até o limite do suportável. Então é mito que uma pessoa para evoluir espiritualmente precisa se privar da matéria. É mito.
O que ela não pode é enganar. O que ela não pode é usurpar. O que ela não pode é furtar e roubar. Não pode enganar pessoas. Isso não. Agora, cobrar pelo trabalho, ela pode sim. E ela deve. Certo? Existem também uns motivos espirituais para algumas situações de troca. Mas sim, tá? Vocês têm que entender que existe valor. Tempo tem valor. Ok? Mito. Que as pessoas possuem dívidas, pecados, e por isso elas precisam receber castigos, castrações e prisões. Isso é método de controle. Dizer que uma pessoa, dentro de uma religião, cometeu um pecado e que ela deve, é método de controle. É método de prisão. A quimbanda tem que ser contra isso. Se nós somos resistência de uma sociedade doente, não somos nós que devemos fomentar esse tipo de coisa. Não somos nós que temos que desenvolver esse tipo de situação. Então, não existe. Certo? Mito. Sacerdotes são evoluídos. Eu não sei o que significa isso, ser evoluído, né? Eu tô aqui na Terra, eu sou sacerdotisa, tô aqui na Terra. Tem um monte de situações, pendências, né, que eu preciso resolver. Tenho alguns traumas, eu tenho alguns medos, eu tenho algumas fraquezas que eu preciso resolver. Então, o que é evolução? Eu tô aqui para ensinar o que eu sei, servir de intermediação entre o mundo da matéria e o mundo dos espíritos, que a maioria não tem acesso porque não quer, essa é verdade, ok? E também aprender. Estou aprendendo. Cada filho que chega na casa, cada consulente, cada cliente que chega com uma situação, é eu chamo de case, né? É algo que eu vou ter que entender, aprender para ajudar a resolver, certo? Ok? Não quer dizer que eu também não tenha os meus defeitos. E muitos filhos que chegam na casa com defeitos até ou muito semelhantes ou muito piores do que o meu, mas tem ali um certo, né? Um pouquinho ali da minha parte. É um grande aprendizado para minha vida, né? É um momento que eu tenho de me olhar também, sabe? De me olhar e falar, nossa, eu também preciso, né? Isso na psicanálise nós chamamos de transferência. Então, não existe isso, que o sacerdote é evoluído, não. Talvez a gente venha numa condição mediúnica melhor, nem sei se é isso que é o correto a dizer, mas talvez um acesso maior a conhecimento, mesmo porque meio que nos obrigam, né, Exu, Pombogira, no caso da Quimbanda e outras religiões, as entidades, elas obrigam a gente a ir atrás, sabe? Não tem muita escolha, não. Então, mas não quer dizer que seja evoluído, certo? Tem diferença, tá? Seriedade e leveza. Não é só porque você busca espiritualidade, conhecimento espiritual, você busca quimbanda, né? A turma do mal, né? Os bad boys. Não sei de onde tiraram isso, mas tá bom.
que você tem que ser sério, sisudo, né? Não. Existe uma leveza aí por trás, né? Eu gosto muito de ouvir os malandros, principalmente os Exus malandros da casa, né? O povo da lira. Eles trazem essa leveza, sabe? De como conduzir a vida. Porque a nossa vida ela é muito densa, na verdade. Ela é muito pesada, né? Ela é sofrida. Não se enganem. Às vezes vocês estão olhando a pessoa, financeiramente ela pode estar muito bem, mas vocês não sabem o sofrimento que ela carrega por outras coisas. Às vezes uma pessoa que tem uma condição financeira bem menor, muito menor, ela tem uma felicidade, sabe? Uma alegria de viver, né? Todo final de semana tem lá o churrasquinho na laje, né? Com os amigos, com a família. E né, é a melhor diversão do universo. Ela tem uma leveza de como conduzir a vida e os perrengues que ela passa, né? Isso é prosperidade, gente. Isso é prosperidade. Todo mundo quer prosperidade, mas as pessoas acham que é só dinheiro. Prosperidade é tudo. E você saber levar a vida com uma leveza, com sabedoria, isso daí é uma grande uma prosperidade. Entenderam? É muito grande. Então, para vocês que buscam aí, que estão querendo aprender, né, que estão iniciando agora, não precisa ser sério assim, não. Né? Sisudão, não. Você tem que ter compromisso, sim, compromisso, né? Responsabilidade, ok? Mas e leveza sim, né? Sejam leves. Os Exus ensinam muito isso, viu? Eles ensinam, né? Superficialidade, né? Hoje em dia tá tudo muito superficial, né? Tem a questão dos relacionamentos líquidos, que é estudado na psicologia, na psicanálise. Isso tá em tudo, né? As pessoas não se aprofundam nos conhecimentos, as pessoas não se aprofundam, elas querem tudo muito, fast food, né? Tudo muito junk food, né? É isso, né? Tem que ser consumido na hora, esgotado na hora, vamos pro próximo, certo? Só que quando a gente pensa em quimbanda, ocultismo, né? Qualquer estudo nesse sentido, espiritual, tal, ele demanda tempo, ele demanda esforço, ele demanda muitas vezes uma pausa, né? Às vezes a gente tem que dar uma pausa, pôr o pé no freio, né? Para poder digerir aquela novidade, que tem coisas que são, eles mexem, sabe, com nossas crenças, né, as famosas crenças limitantes, aquilo que, né, você traz aí, vocês nasceram em famílias, né, em sociedades já pré-estabelecidas, então a gente traz essas coisas. Então, assim, isso demanda tempo, né, investimento. Quando eu falo investimento, não é só dinheiro, não, é investimento de tempo também, tá? Então, não dá pra ser junk food, né, não dá. Às vezes você demora décadas para conseguir entender alguma coisa, tá? Vocês podem fazer 10, 30 mil cursos, né? Tem gente que paga curso e não vai no curso, e acha que tá aprendendo, não sei, né? Eu brinco, falo que é um papel, um certificado, bem, isso é fácil de fazer, né? Tem impressora para isso, tem uns certificados lindíssimos pra gente montar. Mas o conhecimento não existe, tá? Então, nós vivemos num mundo superficial, num mundo raso, num mundo onde as aparências valem mais. Mas, neste universo, onde não existe véu, não existe mentira, não existe enganação, e não existe o raso, que é o mundo espiritual, o mundo astral,
né? O mundo dos espíritos, né? O mundo dos poderosos mortos. Não cola. Não cola, vocês não enganam eles. Jamais, jamais, jamais. Ele pode às vezes estar olhando pra tua cara rindo, ele tá rindo. Você tá falando a maior mentira do mundo, ele tá olhando pra tua cara e tá rindo. Ele pode não dizer o que ele sabe, mas só a postura dele ele já tá dizendo muito. Certo? Tá. Bom, é que eu fiz um roteirinho aqui. Quando lá em cima eu falei de leveza, eu sempre costumo dizer o seguinte, e eu vou falar muito aqui em banda, tá? Porque acho que da maioria das práticas, principalmente quando você pensa em culto, das práticas ocultistas, é uma das mais densas que existem. Sim, e quando eu falo aqui em banda, eu falo no sentido geral mesmo, né, que a gente chama no ocultismo de mão esquerda. É muito, às vezes, complicado ali, aquilo mexe demais, sabe, com o seu psique, demais com o seu inconsciente, é como se aquilo que tá, né, nas profundezas quisesse vir à tona. E muitas vezes esse vir à tona pode ser enlouquecedor, né? Então a gente precisa, assim, manter um equilíbrio, cada um dentro das suas práticas, tá? Por exemplo, um yoga, né? Quem pratica o xamanismo, né? Tem a Umbanda, tem a Jurema, né? Tem o Candomblé, o povo de Orixá, né? Ifá. Então, assim, eu tô falando de religiões ou de conhecimentos, né? Que tem uma certa afinidade, sim, por exemplo, com a Quimbanda, tá? Existe, sim, essa afinidade. Mas pode ser outras, né? O que importa é que a gente consiga manter, eu que falo dentro do hinduísmo e do budismo, né? Que é manter o caminho do meio, né? Que é a harmonia, ok? É muito difícil e eu duvido que tenha algum quimbandeiro que carregue só a quimbanda, só 100% quimbanda, não. Ele tem as suas práticas ali, mas não tão nas trevas, vamos colocar assim. Ele tem, alguma coisa ele faz, tá? Então não se enganem. Nós temos sim que buscar sempre o equilíbrio, tá? A harmonia, tá bom? E o próprio Exu, muitas vezes, ele determina que você faça isso, tá? Que eu já ouvi isso deles. Esse é polêmico. Tecnologia no astral. Ixi, acho que o vídeo hoje vai ficar um pouco mais longo, mas tudo bem. Existe, sim, né? Existe, já vi, já me mostraram, né? Tem tudo quanto é tipo de tecnologia que vocês possam imaginar. Muito, mas muito mais avançadas que aqui, ok? Eu costumo dizer que Exu não é medieval, Exu não carrega espada de verdade, Exu não carrega bengala de verdade, tá? Aquilo são verdadeiras armas. Umas coisas assim, tipo, raio de plasma, sabe? Umas coisas assim, tô falando sério, tá? Existem chips que são implantados nas pessoas, existem clones, né? Eu já vi, e vi lugares que faziam isso, né? Não me pergunte como eu entrei lá, mas eu entrei pra ver, e tinha. Enfim, os artefatos de guerra, né, para, por exemplo, campo de demanda existe, é bem legal. Às vezes existem artefatos de transmissão de dados, né, é bem interessante, tá? Sim, existe tecnologia no astral, existe coisas que a gente não faz nem ideia, parece coisas assim de ficção científica, tá? Mas existe, tá bom? Existe sim.
dizer que não, que é tudo medieval, pré-histórico, né? Isso é mito, tá? O que o Exu mostra aqui na Terra é só uma fachada, ok? Então é isso. Eu trouxe alguns mitos para vocês. Mandem aí, né, o que vocês querem saber, se é mito, se é verdade, se é que de repente eu consigo responder, né? Mas coloquem aí nos comentários, né, o que mais que vocês querem saber, se é mito, se é verdade, né, se tem fundamento, se não tem. Se eu não souber, eu vou ser muito franca, eu vou atrás, vou procurar descobrir. Se eu não tiver condições de descobrir, também eu vou ser franca, eu vou dizer, olha, não sei responder. Tem coisas que eu ainda não sei responder. Eu mesmo me pergunto, né? Não sei responder, tô aguardando, né, para ver se eu vou ter alguma resposta. Eu procuro dentro dos fundamentos de tudo que eu conheço, e de tudo que eu tô buscando aprender, uma forma de entender. Mas eu quero ainda ouvir deles o que eles pensam sobre determinadas perguntas que eu faço. Ainda não me chegou algumas respostas, então pode ser que sejam as dúvidas de vocês também, tá bom? Então vamos torcer para que eu consiga obter uma resposta também, tá bom? Então, fica um grande beijo aí. Ah, claro, eu vou mendigar, né? A gente tem que mendigar. Eu não gosto muito disso, não, mas, poxa, tanta gente assiste os vídeos, né? Eu vejo, eu acompanho as estatísticas, e acessos, etc. E, poxa, ninguém dá um like, né? Dá um dislike, pode dar um dislike, não tem problema. Ah, não gostei. Tá bom, eu respeito. Não, o que você falou não tem sentido. Beleza. Como eu não sou a dona da verdade, pra quem estiver falando que o que eu disse não tem sentido, também não é o dono da verdade. Então, ok, né? Axé, estamos todo mundo no mesmo barco, certo? Então, né, façam isso, né? Ajuda a gente também, né? Eu falei assim do sacerdote, né? Que a gente não veio aqui também para ficar mendigando, né? Pô, sacerdotes aí publicando coisas muito bacanas aí no YouTube, no Instagram, e o pessoal só assistindo, só consumindo conhecimento, né? E às vezes de uma forma superficial, porque isso aqui é superficial, né? A gente não tá aprofundando nada, certo? Eu não sei quem tá assistindo os vídeos, então eu não vou me aprofundar em assuntos ou trazer compêndios aqui, certo? Eu não sei quem são, né? O que vão fazer com aquilo, entenderam? Então isso não vai acontecer. Mas a gente tá tentando, sim, abrir um pouco a mente de vocês, né? Trazer conhecimento, trazer entendimento, né? Para que vocês também não sejam enganados, né? Como muitos são, entenderam? Então, poxa, curte aí, né? Dá um joinha, né? Comenta, né? Ah, eu quero saber mais coisa. Não, isso aqui é mito, é verdade, né? Vamos interagir. Também tô aqui para aprender, tá bom? Então, um grande beijo da Mamento Ninganga e fiquem aí atentos aos novos vídeos que ainda virão. Tem mais vídeos, hein? Eu tenho um que eu preciso falar de charlatanismo. Na verdade, já gravei esse vídeo, mas eu acho que eu vou gravar um outro um pouco mais completo, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.